Com muita alegria, novamente, aqui nós nos encontramos para levar a todas e todos, telespectadores e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra do Padre Pedro José Keller, pela TV Primer, TV São José, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Aliás, meus cumprimentos a todos os funcionários e a direção, os coordenadores, também os proprietários desta grande rede de lojas, de calçados, espalhados não só em Florianópolis, mas também em outras cidades. E o que é muito importante é que a direção, e especialmente o proprietário que eu conheço, seu Pedro Abreu, se dá muito bem com os funcionários. Eu tenho experiência de tantas lojas, tantas repartições, tantos edifícios, enfim, que eu tenho dado a bênção de Deus. Deus é que abençoa, o padre é apenas um instrumento. E eu percebo como os funcionários, como os balconistas e balconistas, coordenadores, amam e estimam o proprietário das lojas Carioca Calçados. Isso é um bom sinal. Quando o proprietário, o dono, se entrosa, fica ali junto com os funcionários, cumprimenta. Então os funcionários e também as pessoas, os balconistas e as balconistas, também veste a camisa, por assim dizer, ou seja, lutam, se esforçam, trabalham, e porque se sentem bem no seu trabalho, e não tem receio do patrão ou do dirigente. Porque eu já sei também, a experiência mestra da vida, eu sei que quando há pessoas em certas repartições, certas empresas, quando diz, olha, o gerente está aí, o dono está ali, e as pessoas já começam como que tremendo de medo. Isso é um mau sinal. Tanto o dono das empresas, os gerentes, os diretores, deverão sempre se lembrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno. E todos nós devemos nos querer bem, todos nós devemos nos amar. Aliás, aquilo que nós lemos na primeira carta de São João, onde claramente a palavra de Deus vem ao nosso encontro e dizendo claramente, aliás, já encontrei aqui na primeira carta de São João, onde diz, se alguém disser amo a Deus, mas não ama o seu semelhante, então, o que é que nos diz? Não é um bom sinal. Você deverá procurar amar a Deus, amemos também todos nossos semelhantes. Veja aqui, versículo de 21. Temos de Deus este mandamento: quem amar a Deus, ame também o seu irmão, ame também o seu semelhante. Caso contrário, se você não ama, mesmo uma pessoa lá, seja quem for funcionário mais simples. Aliás, eu li certa vez de um jornalista que um grande empresário com lojas, não somente no Brasil, mas mesmo no estrangeiro, quando ele chega pelas 8h30, 9h na empresa, encontra uma pessoa varrendo o pátio ali da empresa, ele chega, cumprimenta. A pessoa da portaria, ele chega e cumprimenta. E a empresa dele vai de vento em popa, por assim dizer. O que quer dizer isso?
Deus está olhando o carinho, o amor, a dedicação deste grande empresário. E assim também existe aqui em Florianópolis pessoas que assim procedem, empresários. Isso é um gesto bonito. Amemo-nos uns aos outros. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. Caso contrário, nós dizemos só de fachada que amamos a Deus. E está bem claro, nós ouvimos a palavra de Deus, o Filho de Deus dizendo, se não ama o seu semelhante, está sendo mentiroso, não está amando a Cristo Jesus, não está amando. Então devemos procurar amar a todas as pessoas, seja de uma cor, seja de uma cultura, seja de uma raça, seja mesmo a pessoa que está ali, enfim. Todos nós sabemos que existem pessoas em condições que precisam mais do carinho, mais atenção do que as demais pessoas, né? Então, especialmente, devemos procurar amar os nossos semelhantes. E eu já tenho falado mais de uma vez no meu programa da Rádio Guarujá, como aqui também, que nós, locutores de rádio, nós, locutores dos programas de TV, os jornalistas, seja quem for, quando um prefeito, vereadores, deputados, governadores, agem bem, trabalham, lutam pelo povo, nós devemos elogiar. Mas também, quando não age bem, devemos também denunciar. E eu gostaria, neste momento, dar os meus cumprimentos por esta grande obra que o prefeito, nosso prefeito, Jean Loureiro, um jovem, é político, mais de 20 anos, que eu já conheci quando ele, pela primeira vez, se elegeu como vereador e recebeu muitos votos pela ideia maravilhosa de engordar. Foi usada essa expressão, ou seja, alargar, alongar a praia de Canasvieiras, e todo mundo elogiando. E agora, o projeto, a intenção é também atingir outras praias. Mas não somente ficou nesse ali. Aliás, prefeito, ainda ontem pessoas me diziam, está sendo uma verdadeira revelação, no sentido, por exemplo, da educação. Quantas creches, quantas salas de aula, quantas restaurações, renovações de escolas, na educação, nomeação de mais professores e mais professoras e também de creches, para que as mães possam deixar as crianças nas creches e trabalhar. Então, no setor da educação, no setor, por exemplo, da saúde, quantos prontos atendimentos e a questão 24 horas, nomeando ali muitos médicos, enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, funcionários, e igualmente no asfaltamento, ruas e mais ruas, abrindo novas ruas. Devemos elogiar. Isso é para o bem de Florianópolis, é para o bem de todos e cada um de nós. Então, vamos apoiá-lo, vamos incentivá-lo, por que não? É um jovem que poderá olhar muito para o futuro e, por certo, assim como está realizando, como no passado procurou realizar, e assim também, eu já falei aqui uma vez ou duas, também os prefeitos da grande Florianópolis. Quantos, por exemplo, os prefeitos de São José, Dona Adeliana, lá de Palhoça,
seja de Santo Amaro, seja, por exemplo, o governador Celso Ramos, seja de Biguaçu, Ramon Vollinger, seja de São Pedro Alcântara, Antônio Carlos. Falo destes prefeitos porque a gente acompanha um pouco mais de perto. Mas por que estão agindo assim? Porque estão vendo que o povo é um povo que acompanha as obras. E quando o prefeito ou o vereador não age certo, eles procuram denunciar, avisam para um radialista e para um jornalista. E então, claro, nenhum prefeito ou prefeita quer receber crítica. Agora, se merece o elogio, ótimo, vamos elogiar. Então, meus cumprimentos a todos aqueles prefeitos, aliás, todas as pessoas que têm alguma função para o bem da comunidade, seja, por exemplo, um presidente de uma associação, seja um presidente de um clube esportivo, por exemplo, quando age bem, quando luta bem, um técnico, por exemplo, devemos dar o nosso apoio, elogiar, incentivar, assim como os estudantes. Quando uma professora, uma diretora ou um professor dá um impulso, um elogio para aquele aluno meio desanimado, aquilo dá uma nova força. E quantos que, por certo, hoje estão bem colocados e formados em universidade porque receberam um dia um elogio, porque receberam um dia um apoio, um incentivo. Eu sempre procurei, como professor, agir de tal modo. E mais de uma pessoa hoje formada, que já me disseram, Padre Pedro, quanto eu quero agradecer ao Senhor, no momento que eu precisava de uma palavra, que eu estava muito desanimado, dialogando com o Senhor me incentivou e pediu que eu rezasse ao Autor das luzes, ao Divino Espírito Santo. E assim eu fiz, e graças a Deus, eu hoje tenho uma coordenação aqui, num trabalho até bem importante em Florianópolis. Caso contrário, eu teria desistido, teria desanimado. Eu sinto, por exemplo, que muitos no ensino médio ou na oitavo, nono ano, no ensino fundamental, desistem. Parece que, quanto me consta, parece que ano passado, no Brasil, mais de 400 mil estudantes deixaram de estudar. É pena. Nós sabemos quanto é importante o estudo. Aliás, eu falei no programa passado, o padre não somente deve falar de espiritualidade, não somente deve falar de doutrina, de religião. O padre também deve incentivar, porque vocação acertada, vida feliz. Se aquela pessoa que está em seus estudos, se vai para frente, é uma pessoa realizada para o futuro. Ele vai realizar uma família, ele vai colaborar com a comunidade. Caso contrário, quem sabe, será uma pessoa desanimada na vida, como infelizmente existem tantos. E por isso mesmo, meu programa, Mensagem de Vida, Otimismo. E nós, sempre, quando nós nos despertamos de manhã, devemos agradecer a Deus e iniciar com ânimo, com alegria, com otimismo um novo dia, especialmente por estarmos vivos, por podermos trabalhar, por podermos estudar. Talvez você não saiba, mas são mais de 2.000 pessoas que diariamente se encontram nos hospitais, pessoas enfermas, ou nas casas de saúde, ou nas casas de idosos. E
nossos cumprimentos a todos os médicos, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, que se doam, se sacrificam, os massagistas, ali no caso, as pessoas, funcionários dos hospitais, que sempre tratam com carinho as pessoas enfermas, porque ninguém está livre de uma enfermidade. Quantas vezes eu já atendi autoridades nos hospitais, seja governadores, seja ex-governadores, ainda faz 4, 5 dias, visitei um ex-governador num dos hospitais da Grande Florianópolis. E, então, todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Então, quando menos a pessoa espera, médicos, quantos médicos que eu visitei já nos hospitais? Então, nós devemos sempre nos reconhecer que nós somos frágeis criaturas, podemos ficar doentes a cada passo. Eu, por exemplo, eu passei por uma experiência que é bastante séria. Dia 30, penúltimo dia do ano 2019, eu fui num dos hospitais, fiquei 2h15 numa UTI, visitando todas as pessoas ali enfermas e tal, e nós sabemos que os vírus, os micróbios, as bactérias existem em todo lugar, mas muito mais nas redondezas do hospital. E dentro do hospital mais ainda. E agora onde é que se concentra os milhões? As bactérias, os vírus e tal, é exatamente na UTI, na unidade de terapia intensiva. E lá havia 16 ou 17 pessoas. Então fiquei dialogando com um médico, com uma pessoa enferma, e havia 3 pessoas bastante gravemente com enfermidade, vírus bastante complicados. E avisaram-me, Padre Pedro, olha, cuidado, esse aqui é uma enfermidade e tal. E quando eu cheguei em casa, pelas 10 e pouco, uma febre, uma tontura, tal, e passei dia 31, mas não arredei pé, continuei minhas atividades, mesmo tonto, e celebrando santas missas, pessoas dizendo, Padre Pedro, o senhor não está com condições de celebrar a Santa Missa? Nós vamos rezar o terço. Não, deixa que eu celebro. E tossia. E olha, ainda hoje estou um pouco... depois de 20 dias, 23, 25 dias, ainda me encontro. Então, eu reconheço que nós somos frágeis criaturas. Então, ninguém é mais do que ninguém. Olha o Papa Francisco, por exemplo. Que simplicidade, que humildade, assim os outros papas. Vejam, autoridades, quantas autoridades ali, que chegam, cumprimentam um, cumprimentam o outro, tal, e com toda a simplicidade. Então vamos nos lembrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Isso que é importantíssimo na vida de todos e cada um de nós. E assim procederam os santos. Os santos de hoje, Santa Áquila, Santo Ildefonso, Severiano, Bernardo, Colmano, Eusébio, João o Esmoler. E amanhã é o dia do aposentado. Parabéns a todos os aposentados, mas procure, quando você se aposentar, não ficar parado. Por quê? Porque quando a pessoa fica parada, o organismo vai enferrujando. O trabalho nunca prejudicou nenhum. O trabalho e o estudo dignifica a pessoa humana. O trabalho somente faz bem. Faz que a pessoa se movimente.
Quer um exemplo? Pegue, por exemplo, 2 ou 3 ruas e veja, e conte, por exemplo, quantos viúvos existem naquela rua. 3 ou 4 ou 5, quando muito. Quantas viúvas? 15, 17. Por que essa diferença? Porque as mulheres, de modo geral, se aposentando do trabalho profissional, pegam um trabalho de voluntariado ou se dedicam junto aos netos, ou aqui ou acolá. E muitos homens param completamente e, parando, começam a se enferrujar. Então, é claro. Então, vejam, procure um trabalho voluntário, faça alguma coisa. Eu conheço um senhor que agora, em fevereiro, vai completar 100 anos, mas lúcido, montar os filhos, ele montar uma pequena oficina, e ele faz uma porção de brinquedos de madeira, já fez mais de 1000, para dar para escolas públicas, para brinquedos para as crianças, a alegria dessas crianças. E isso é o incentivo, é o ideal para ele se sente útil na vida. Porque o grande problema é, fale com psiquiatras, com psicólogos, psicanalistas ou com médicos. Eu também, nesse sentido, tenho experiência também como psicólogo e parapsicólogo e tal. Mas, então, a pessoa deve ter um ideal de continuar lutando na vida. Bem, nós ouvimos no domingo passado na missa São João Batista, primo de Jesus Cristo, dizendo para os discípulos dele, quando Jesus estava se aproximando: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Por que falou que Jesus Cristo é o Cordeiro? Porque a ovelha, o cordeiro é manso, uma criança de 3, 4, 5 anos pode se aproximar da ovelha, do cordeiro, fazer carinho e tal. Já não acontece o mesmo com um cabrito. Uma cabra, por exemplo, um cabrito, já vai dar chifrada e já vai prejudicar a criança. Eis o Cordeiro de Deus. Aliás, tem aquela ejaculatória tão bonito. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista, naquele momento, teve uma antevisão, uma revelação do alto, que Jesus Cristo iria dar a vida por todos e cada um de nós com a sua morte na cruz, que tira o pecado, e pela redenção, pela sua morte no alto da cruz, ele nos redimiu a todas e todos nós. E nos diz a palavra de Deus que alguns dos discípulos de João Batista deixaram de seguir a João Batista e procuraram seguir a Cristo Jesus. E um deles foi São João Evangelista. São João Evangelista, que nos deixou o Evangelho de São João e que nos deixou o livro do Apocalipse e, igualmente, o Atos dos Apóstolos, um grande santo que Deus lhe deu a graça de viver seus 94, 95 anos. Aliás, por falar em viver muitos anos, há 3 dias atrás, a Igreja Católica nos convidou para celebrar a festa de um grande anacoreta, de um grande monge, que procurou passar a vida no deserto e no meio da mata. E ele tinha um guarda-costa. Quem era o guarda-costa dele? Um porco muito grande, muito feroz, que enquanto Santo Antão dormia, o porco ficava ali cuidando para que nenhum animal bravio viesse para prejudicar Santo Antão. Santo Antão nasceu lá no Egito,
no ano 250, você sabe quando é que ele morreu? No ano 356. Portanto, viveu 106 anos, alimentando-se lá no meio da mata, com o quê? Com raízes, com insetozinhos, com frutas, com folhas de árvores, e se alimentava e vê como a natureza e como Deus o protegeu na vida. O grande Santo Antão, que hoje é lembrado pelo mundo, e especialmente ele também, todas as regras, especialmente de todo anacoretismo, de toda a orientação ali dos anacoretas, era exatamente, ainda continua em grande parte hoje em dia. Então, com esses sentimentos, prezados telespectadores, procuremos nós vivermos sempre mais a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, com Jesus Cristo, e nós nos sentiremos sempre mais alegres, mais felizes, e procuremos também rezar pelas nossas famílias, porque existem tantas famílias hoje em dia desestruturadas, e é mistério que o pai e a mãe procurem dar o exemplo para os filhos, procurem se entrosar bem, procurem se amar, se querer bem, saibam se perdoar. Então serão exemplo para os filhos. Eu sei de moças e mesmo moços que dizem: padre, eu não quero me casar para viver uma vida como o pai e a mãe. Veja só, exemplo péssimo. E os pais são responsáveis não somente em colocar o filho no mundo, mas fazer de tudo para dar a eles e a elas, filhos e filhas, a felicidade eterna. É isso que é importante na vida, porque nós estamos nesta vida como peregrinos, rumo à eternidade. Você veja, por exemplo, quantas pessoas que começaram o ano 2020 e que já partiram desta vida para outra. Quem sabe primos, quem sabe vizinho, quem sabe conhecido, quem sabe parentes seus. Eu, por exemplo, já fiz algumas encomendações e sei de diversas pessoas que partiram desta vida para outra. Bem, agora a bênção, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E aqui nós temos a água, você também sempre poderá ter um copo de água, ou mesmo a maior quantidade de água, e o sacerdote abençoará, e você poderá tomar ou fazer a comida, e você vai ver quanto bem lhe faz esta água. Que a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Santo Antão, abençoe a você, e especialmente esta água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo também. Tome agora com fé esta água.